tá? Comecei a gravar essa aula. Segunda pergunta. Comente sobre a diferença entre o evolucionismo cultural e o particularismo histórico de Franz Boas. Simples assim. O evolucionismo cultural, uma escola antropológica associada a, já disse para vocês, o Henry Morgan, James Fraser e Edward Taylor, certo? Eles diziam o seguinte, eles diziam que as culturas elas estão passando por um processo de evolução. A história da humanidade, na verdade, é uma história da evolução cultural. Sendo que a Europa Ocidental era o país que apresentava o maior índice de evolução cultural, por assim dizer. Era o modelo de civilização. A Europa Ocidental, nessa perspectiva, era um modelo de civilização evoluída, modelo de cultura, era o padrão para todas as outras. Eles diziam que toda cultura, ou toda do povo, passa por um processo de evolução em três fases. Primeiro, selvageria. Segundo, seria a barbárie. E terceira, civilização. Então, primeiro, evolucionismo cultural. Diz que a história da evolução humana, ela percorre três caminhos aí, três etapas, que necessariamente todas elas irão percorrer. Primeira, selvageria, certo? Segundo, barbarismo, a barbárie, tá? E terceiro, civilização. Então, a Europa Ocidental, nessa perspectiva, ela seria a referência, um modelo de civilização, a qual todas as outras seriam medidas a partir dela. Eu ia dizer, os evolucionistas culturais, eles defendem que nós podemos dizer em que nível uma civilização está comparando ela com a Europa Ocidental. Eu posso dizer, por exemplo, que uma civilização ela é selvagem, bárbara ou civilizada, comparando ela com a Europa Ocidental. A Europa Ocidental seria um modelo de civilização, certo? Um modelo de civilização. Isso aqui, posteriormente, vai ser chamado de eurocentrismo, que é a Europa no centro, tá? É uma visão eurocêntrica, como se a Europa Ocidental fosse o centro de tudo, né? O centro da existência. Então, isso aqui vai ficar conhecido depois como eurocentrismo, essa visão de que a Europa seria, por assim dizer, o padrão, a referência para todas as outras civilizações. Então, o evolucionismo cultural, ele pregava essa ideia de que as culturas elas passam por um processo de evolução, sendo que a Europa Ocidental estaria no ápice e todas as outras seriam comparadas com ela. Poderíamos dizer que todas as outras culturas seriam evoluídas ou não em sua relação com a Europa Ocidental. Certo? Ela é o padrão, o modelo. Certo? Então, esse método usado pelos evolucionistas era chamado de método comparativo. Tá? Método comparativo. Então, por que método comparativo? Simples. Porque comparava qualquer outro povo com a civilização ocidental, com a Europa Ocidental. Então, seria essa ideia que eles desenvolviam. Os ocidentais, a Europa Ocidental, principalmente, seria mais evoluída e coisas do tipo. O Franz Boas, como particularismo histórico, ele vai ir contra essa tendência, tá? Ele vai ir contra essa tendência, por quê? Porque o Franz Boas ele vai dizer que cada cultura possui a sua história. Cada cultura possui o seu caminho. Tanto é, por isso que a ideia dele é particularismo histórico. Ou seja, eu analiso cada cultura em suas particularidades. Certo? Eu não comparo uma cultura, por exemplo, com outra cultura. Tá? Eu analiso cada cultura consigo mesma. Certo? Eu não posso, por exemplo, fazer como os evolucionistas fizeram. Analisar a cultura, por exemplo, dos hindus ou uma cultura indígena em sua relação com a cultura da Europa Ocidental. Se eu fizer isso, eu estarei sendo eurocêntrico. Isso, na verdade, é um etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é justamente quando eu considero a minha etnia superior à do outro.
Justamente, cada cultura é um fim em si mesmo. Nós analisamos ela a partir de suas idiosincrasias, de suas especificidades. É isso que Franz Boas vai dizer. Que quando eu quero entender uma cultura, vocês se lembram que eu fiz uma definição para vocês da diferença entre o sociólogo e o antropólogo. O sociólogo, de alguma maneira, claro que isso aqui não é absoluto, nem geral, mas podemos dizer de forma geral, até correndo risco aqui, o sociólogo ele tende a analisar a cultura de fora, certo? Com um olhar de fora. Então ele tenta analisar a cultura de fora, olhando ela. Podemos dizer, inclusive, até aquela meio que a ideia do Emile Durkheim, com a objetividade, né? Analisar o fato social como se fosse uma coisa. Você analisa tudo de fora. O antropólogo não. O antropólogo ele não analisa a cultura de fora. O antropólogo ele quer analisar a cultura a partir da visão dos que integram essa sociedade. O antropólogo quer entender essa comunidade a partir da visão das pessoas que estão ali dentro, não a partir da sua própria visão. Então, por exemplo, eu não quero entender a cultura a partir da minha visão. Eu não analiso a cultura a partir de mim mesmo. Eu analiso a cultura a partir da própria história dela. Cada cultura tem a sua história. Essa que é a ideia do particularismo histórico. Essa que é a ideia do Franz Boas. Inclusive, o Franz Boas vai introduzir aí o relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Veja, eu não posso dizer que uma cultura é superior à outra, porque quando eu faço isso, já estou caindo no etnocentrismo, certo? Eu tenho que analisar cada cultura dentro dos seus próprios princípios, valores, regras. Então, por exemplo, eu não posso dizer que uma cultura é imoral ou não, porque não existe um padrão acima da cultura. Cada cultura tem suas especificidades, seu caminho, a sua história, seus conjuntos de valores, princípios, e eu analiso a cultura a partir de si mesma. Então, você nunca pode julgar uma cultura. Você sempre busca entender, certo? Depois teríamos até uma antropologia interpretativa aí, com e tudo mais. Você busca entender a cultura, certo? Então, seria essa a diferença. Enquanto que o evolucionismo cultural, ele tentava analisar as culturas, tendo como padrão, como referência a Europa Ocidental, já o particularismo histórico, com Franz Boas, vai analisar a cultura a partir de suas próprias regras, dos seus próprios princípios. Analisa a cultura dentro de seus valores internos, tentando entender a cultura dentro dos que vivem nessa cultura, dentro do olhar dos que integram essa cultura, e não a partir de outra cultura. Nunca comparo cultura. Lembra que o evolucionismo cultural, o método deles era o método comparativo. O particularismo histórico de Franz Boas vai dizer, não se compara a cultura. Não existe um padrão acima da cultura para você dizer que uma cultura é superior à outra, não. Cada cultura tem o seu caminho, cada cultura tem a sua história, cada cultura tem os seus valores, cada cultura tem as suas especificidades. Essa que seria a perspectiva, então, a relação aí. Vamos, então, para outra pergunta. Qual a diferença entre o aspecto material e imaterial da cultura? Bom, eu disse para vocês que a cultura, geralmente, ela tem um aspecto material e um aspecto imaterial. O aspecto material da cultura são as produções, por assim dizer, geralmente artísticas, que ainda têm um valor simbólico, mas existe também uma materialidade por trás. Sempre existe um objeto, né? Alguma coisa concreta. Então, você tem ali obras de arte, tantas outras coisas mais que fazem parte do mundo concreto da cultura, o mundo material, é o aspecto material da cultura. Daí você tem livros, daí você tem obras de arte e tantas outras coisas mais. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito simples, né? Não tem muita dificuldade com isso. Por exemplo, você entende claramente que o Davi de Michelangelo, feito ali com mármore, ou a Pietà, por exemplo, feita com mármore de Michelangelo, é óbvio que é um aspecto material da cultura, ainda que tenha um valor simbólico por trás, mas não deixa de ter a materialidade. O aspecto imaterial da cultura é a linguagem, esse mundo simbólico aí que nós poderíamos citar tantas outras coisas mais, como a linguagem, as construções simbólicas que temos, e engloba muita coisa que também não tem dificuldade. A música também poderia englobar um aspecto imaterial? Talvez sim também. A música poderia envolver um aspecto material.
Então, você tem esses dois aspectos. Aspectos mais materiais, são aspectos concretos da cultura, que você pode tocar, geralmente, e aspectos que são imateriais, como crenças, às vezes, são aspectos imateriais, inclusive. Veja só. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se é comentário aqui. O aspecto material e imaterial forma a identidade cultural de uma sociedade. Isso mesmo. A união das duas, do aspecto material e do aspecto imaterial, a união desses dois aspectos que vão formar, de fato, a identidade cultural de uma sociedade. Isso é interessante, porque a gente não pode analisar uma cultura desprezando um ou outro aspecto, certo? Nós temos que levar em conta o aspecto material e o aspecto imaterial. Então, vamos lá. A cultura material ajuda a criar uma identidade comum. É uma produção humana que se torna um legado para aquela sociedade que a originou. São exemplos de cultura material. As obras de arte, bens imóveis, monumentos, catedrais, vestimentas, perfeito. Já a cultura imaterial vai além dos objetos, são as crenças, costumes, alimentação, comportamentos, são exemplos de cultura material, perfeito. As festas religiosas, os folclores, as danças, a culinária típica da região, um ofício. E essa cultura vai se adaptando ao contexto histórico da sociedade, passando de geração em geração. Perfeito, muito obrigado por esse comentário. De fato, realmente elucidativo, né? Você percebe que esses dois elementos da cultura, tanto material quanto imaterial, estão entrelaçados. Porque, por exemplo, um livro que é um objeto, ele também possui um aspecto de materialidade, entende? O livro não é apenas um livro, um livro físico. O livro é uma obra não é uma coisa material, sabe? Uma obra é algo imaterial. Então, existe algo de imaterial nisso aqui, que é o valor simbólico disso aqui, sabe? Esse livro não vale apenas R$ 50. Esse poderia ser o preço dele, mas o seu valor em termos simbólicos é muito maior. Então, em todos os aspectos materiais, você tem um elemento simbólico também. Por exemplo, a vestimenta, ela, de alguma maneira, ela integra o aspecto imaterial, mas também o aspecto material. Os dois. Porque a vestimenta tem uma mensagem. A vestimenta tem uma significação. Certo? Então, vou dar um exemplo. Existe uma história, um relato, de um missionário que foi pregar em uma determinada cultura, e eu não me lembro exatamente que cultura que é essa, e chegando lá, ele... Lembrando que os primeiros estudos antropológicos geralmente foram feitos baseados em testemunhos de missionários. O evolucionismo cultural tinha um pouco disso. E chegando nessa cultura para poder pregar, esse missionário ele encontrou a grande dificuldade. A sua esposa usava uma blusa, né? Roupa a parte de cima, normal. Blusa, roupa de cima normal. Só que a maioria das mulheres daquela cultura andava com a parte de cima sem nada, com seios à vista, certo? E aí ele foi entender isso aí, ele percebeu o quê? Ele percebeu que naquela cultura, quem usava a parte de cima, geralmente eram prostitutas, meretrizes, porque elas tinham a condição financeira de comprar uma roupa e elas que usavam. E as mulheres mais pobres não tinham, então elas usavam sem. Então, andavam sem. Então, virou um costume daquela sociedade que uma mulher que não era uma prostituta, uma meretriz, geralmente se entende como uma mulher direita, ela andava com a parte de cima sem nada. Enquanto que uma meretriz, uma prostituta, ela andava com a roupa de cima tranquila. Veja, na nossa sociedade, isso é inconcebível. Né? Nosso costume é outro. Mas existe uma mensagem, então, que as vestes transmitem. Naquela sociedade, a parte de cima transmite uma mensagem. Na nossa aqui, transmite outra. Então, as vestes também estão ligadas a uma certa identidade. Perceba que uma pessoa, quando ela é gótica, o estilo de vestimenta dela é diferente. Dependendo do estilo musical do cara que gosta do sertanejão, moda de viola, Tião Carreiro, aquela calça colada e tal, e a bota, ou seja, a sua vestimenta fala muito sobre você, sobre a sua identidade, inclusive, também. Tá? Vamos lá, então. Outra pergunta. Bom, a outra pergunta seria o que é endoculturação, que eu já respondi de alguma maneira, né? Eu disse aqui acima já sobre a endoculturação, inclusive teve até um comentário bem legal da Rebeca aqui, que é o processo de educação cultural desde a infância,
que foi o que eu especifiquei para vocês já em aula presencial, né? Todos nós somos educados dentro de uma cultura. O homem não vive sem cultura, tá? É impossível vivermos sem cultura, ok? Vamos ver, tem um comentário novo aqui, vamos ler. Cadê? Ótimo, acho que é aqui, né? Endoculturação é um processo constante de aprendizagem e de assimilação do conhecimento, em que o ser humano aprende o modo de vida e a cultura da sociedade em que ele está inserido. Perfeito. Os pais ensinam às crianças desde muito cedo os valores, as crenças, os mitos, os comportamentos e, posteriormente, na fase escolar, esses conhecimentos serão ampliados de acordo com a comunidade. Perfeito, justamente. Isso define de forma muito clara o processo de endoculturação. Tá? E é um processo que começa em casa. Você se lembra que eu disse em uma sala, na aula, dizendo que o sociólogo Peter Berger, vou mandar até o nome dele para vocês aí, Peter Berger, ele disse algo interessante. Ele, no seu livro sobre sociologia, acho que 5 vertentes, uma coisa assim sobre sociologia, ele diz que antes do indivíduo estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo. Veja, antes do indivíduo estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo. E o que é isso? É o processo de endoculturação, é o processo de aprendizado. Nós estamos sendo ensinados dentro de uma determinada cultura. Isso é muito claro, tá? Não tem como negligenciar isso. Então, é a sociedade em nós. Veja só, o homem é um ser da natureza, mas é um ser da cultura também, certo? Nós construímos um edifício simbólico que, de alguma maneira, norteia as nossas relações sociais. O homem é um ser da cultura. Então, pensa só, nós conseguimos extrapolar os limites da natureza. Lembra quando eu falei sobre o Rousseau? Que ele disse que o homem ele é marcado por aquilo que eles chamam de perfectibilidade. O homem pode melhorar a si mesmo, se recriar, mas também pode piorar. O homem é o único ser que pode se tornar um idiota, certo? Um animal, ao cabo de alguns dias ou semanas, ele é aquilo que ele vai ser para o resto da vida. O homem não. O homem pode estar sempre crescendo, evoluindo ou o inverso. Giovanni Pico della Mirandola fala sobre isso, seu discurso sobre a dignidade humana. Ele mostra que o homem não tem uma natureza determinada, por assim dizer. Ele pode construir-se a si mesmo. É meio semelhante ao existencialismo. Você tem essa ideia de que o processo de educação está ligado à cultura. Tem até uma frase interessante nesse livro do Christopher Dawson, que eu marquei. Olha só, eu vou ler para vocês aqui para a gente encerrar. Tá? Diz bem assim. É o prefácio, né? Quem está comentando aqui é o Green Also, comentando sobre a ideia do Richard Dawson, do Christopher Dawson. Ele diz: a análise de Dawson começa com um panorama da história da educação. De imediato, ele desenvolve um de seus temas fundamentais, que é enculturação. Tá? O termo de enculturação aqui está relacionado com endoculturação, é o mesmo que nós estamos usando aqui. A ideia de que a cultura é religião incorporada percorre os escritos de Dawson. Ele vai mostrar que, olha, a educação é o meio pelo qual a herança social é transmitida. Veja, aos jovens, enculturando-os. Então, a educação é o meio social através do qual a herança, nessa herança, o meio através do qual essa herança cultural, social é transmitida. A educação, então, está atrelada à cultura de forma muito clara, certo? E a educação começa em casa, tá? Começa com a família. Então, esse processo de formar para viver em sociedade já começa em casa. Lá que começam as primeiras proibições, lá que começa a criar-se uma consciência das proibições, do que pode e do que não pode, para que os valores morais que integram a sociedade se tornem meus, particularmente meu. É a formação na ideia de Freud aí de um superego, por assim dizer, a partir das normas, proibições, repressões sociais e tudo mais. Eu deixo aberto para vocês. Agora, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma fala? Estão todos aí. Podem falar. Nada? Ótimo. Então, eu entendo que todos entenderam muito bem, né? Bom, se não ficou nenhuma dúvida, acho que foi esclarecedor aí as questões, né? Eu vou mandar para vocês o material, tá? Da próxima aula de antropologia.
E aí, na semana que vem, a gente já vai fazer um comentáriozinho, talvez um pouco mais extenso, mas nada muito mais do que isso, porque eu acho que aqui já está dando 40 minutos, certo? Em via de regra, vai ser isso aqui mesmo. 50 minutos, 60, nada mais do que isso, não, para não ficar cansativo. Tá bom? Então, mandem um joinha aí, todo mundo aí, reajam aí. Aí, ó, joinha, lá em cima, ó. Tá vendo aí, né? Ok, ok. Beleza, então, meus amigos. Boa noite para vocês, tá? E um ótimo final de semana. Amanhã eu mando a atividade para vocês e qualquer coisa vamos nos falando aí. Goodbye.